E aí pessoal, belezinha? Está começando mais um vídeo de análise do episódio e é óbvio que de Game of Thrones de domingo passado. Mas primeiro, atenção, porque esse vídeo contém spoilers. E esse foi um episódio muito importante, com bastante, mas bastante referências. E como tem muita coisa pra falar, eu vou tentar falar rápido. No episódio passado, a Cersei que foi o centro das atenções, mas nesse episódio foi o irmão gêmeo dela que tomou o foco. E a gente pôde ver a guerra do ponto de vista do Jaime. O episódio ele começa com o Jaime, com o Bronn ali, mostrando todas as riquezas que eles saquearam dos Tyrell. E aí mostra o Jaime pagando o Bronn e tendo uma conversinha ali dele sobre o que ele faria com esse dinheiro. E aí em seguida mostra a Cersei lá em Porto Real, conversando com um banqueiro, que ela falando que vai pagar as dívidas dela, e ele até estranha porque é super rápido, ninguém nunca pagou ele super rápido assim. E aí ela acaba falando numa possível negociação com ele para criar um exército maior ali. Mas a primeira cena significativa que teve pra mim nesse episódio foi o encontro do Peter Baelish com o Bran, que pra mim Peter Baelish não me desce, como eu já falei, eu quero que ele morra. E aí mostra ele ali entregando a adaga do aço valeriano pro Bran, que foi a adaga que tentaram matar o Bran na primeira temporada, que foi de todo o acidente ali, depois do acidente, né, que ele teve. E eu, pra ser bem sincera, eu não entendi qual foi essa jogada do Mindinho nessa cena. E aí o Bran, ele pergunta pro Peter Baelish se ele sabe de quem que é essa adaga. Pelo olhar do Bran, eu senti que é óbvio que ele sabe de quem que é a adaga. E aí o Peter Baelish, ele responde que não sabe de quem é a adaga e que essa adaga que começou toda a guerra entre Starks e Lannisters, óbvio. Porque depois do tentado contra o Bran, a Catelyn, ela vai pra Porto Real pra descobrir quem que foi que tentou matar ele. E aí ela encontra o Mindinho e ele fala que essa adaga é dele, só que ele perdeu uma aposta pro Tyrion. Só que óbvio que isso ninguém engole, né? Porque se você for pensar, toda essa situação ali da Catelyn indo pra Porto Real e falando todas as coisas, desencadeou uma série de eventos que tá nessa treta até hoje dos Lannisters e Starks. Aí no final, Peter Baelish, ele fala pro Bran assim, passar por tudo isso, voltar pra casa e encontrar esse caos no mundo, aí o Bran corta ele e fala, caos é uma escada. Que é uma referência fortíssima da conversa do Varys com o Mindinho na terceira temporada, quando ele fala Isn't a pit. Chaos is a ladder. O Bran sabe de todas as coisas, óbvio, e ele mostrou isso pro Mindinho e a cara do Mindinho foi totalmente impagável. Todas as pessoas que eu conversei sobre isso tiveram a mesma conclusão que eu, que a cara dele foi a melhor. Ali você viu o medo nele, do Bran, de que ele sacou todas as coisas. Aí teve a conversa com a Mera Reed, que foi um pouco triste, porque ela foi falar com o Bran que estava voltando pra casa e ele simplesmente foi totalmente frio, como ele já tem mostrado, porque ele não é o Bran. Ele é o Corvo de Três Olhos, ele até diz que sente um pouco de ser como o Bran, mas não é o Bran. E aí eu conversando com uma amiga, ela me lembrou, porque eu já tinha esquecido, que o pai da Mera Reed, o Howland Reed, ele está vivo ainda, e lembrando que ele está na visão do Bran no nascimento do filho da Lyanna com o Rhaegar. Tem, acho que é alguma coisa aí que vai acontecer, mas a gente vai fazer um vídeo de teorias mais pra frente. E aí teve a chegada da Arya Stark, que é o Winterfell, que foi muito legal, que logo que ela chega no portão do castelo, ela é barrada. E as mesmas falas que ela teve ali, ela teve na primeira temporada, quando ela chegou na Fortaleza Vermelha. Então essa foi outra referência. E aí teve o grande reencontro da Sansa e da Arya, que todo mundo sabe que elas são amigas fora da série, então foi muito legal. Teve gente que se decepcionou, eu gostei bastante por causa das referências daquela cena, foi muito forte, porque elas estavam de frente para a estátua do Ned Stark morto, e lembrando que elas foram as duas últimas a verem o Ned vivo. E aí elas têm um diálogo super interessante, que elas começam a relembrar de tudo que elas passaram, óbvio, não contando muitos detalhes, e elas falam que não foi muito legal. E aí a Arya fala uma coisa que eu achei bem interessante, que ela fala que a história delas ainda não acabou. E aí depois a Arya encontra o Bran, super frio, como sempre, óbvio, e ele entrega a adaga do aço valeriano pra ela, o que tudo indica que eu creio que ela vai matar o Mindinho. E aí, mais uma vez, ele mostra que sabe todas as coisas quando ele fala que viu ela indo pra Porto Real. Outra cena que foi muito legal, que eu gostei muito de ver, foi a Arya reencontrando com a Brianna. Quem lembra do encontro delas ali, que ela lutou com o cão, né?
enfim, foi muito legal esse reencontro. Eu achei que ia ser uma tensão, mas foi uma questão de super respeito ali, eu gostei. E aí foi muito legal de ver as habilidades da Arya lutando com a Brianna, quando ela fala que quer treinar com ela. E aí no fim o interessante é que a Brianna fala com quem que ela aprendeu aqueles movimentos. E a Arya fala, no one. Óbvio que todo mundo já sabe, no one, né? E aí tem um detalhe que eu não sei se todo mundo reparou, mas a Arya está com 2 espadas ou 2 armas de irmãos que deram pra ela. Isso é muito interessante também. E aí tem o olhar da Sansa que eu estava conversando com a minha amiga, que eu reparei, que pode ter algumas interpretações. Ela pode estar pensando, quem são os meus irmãos? O que eles se tornaram, né? Eles não são mais criança agora, eles estão totalmente diferentes por tudo que aconteceu com eles. Ou ela pode ter pensado que ela está super deslocada. E aí, conversando com essa minha amiga, a gente tirou essas conclusões. Agora nós vamos para a Pedra do Dragão, onde a gente viu ali o Jon Snow chamando a Daenerys para dentro da caverna. E aí ele mostrando todo o vidro de dragão que tinha ali dentro daquela caverna e, gente, surge uma esperança. E lembrando que na 5ª temporada ele comenta que o único jeito de destruir os outros, que são os White Walkers, seria uma montanha de Dragon Glass. Então, está aí a nossa resposta. E aí ele tenta convencer a Daenerys com todas aquelas imagens na caverna, mostrando que uma vez já se uniram para enfrentar eles, mostra as imagens deles e foi muito legal. E ela acaba acreditando nele, pelo menos eu acho que acabou acreditando nele. E aí ela fala que vai ajudar ele, nossa, e aí eu fiquei super feliz, meu Deus, graças a Deus, isso vai acontecer. E aí ela fala, se você se ajoelhar, putz, foi um banho de água fria em mim. Eu fiquei, meu Deus, de novo esse assunto, ai. Eu, no fundo, eu entendo ela, só que o Jon nunca vai se ajoelhar pra ela. E aí tem uma frase que ela fala depois pra ele, que é exatamente a frase que ele falou pro Mance Rayder quando ele tentou convencer os selvagens a se unir aos homens da muralha ali, né? E essa frase é, a sobrevivência deles não é mais importante do que o seu orgulho. E, meu, isso prova mais uma vez que a mente da Daenerys e do Jon são muito parecidas em relação à guerra e essa situação. E aí teve algumas pessoas que falaram do clima que rolou dentro da caverna entre os dois, dele guiar ela e pá. E aí o próprio diretor da série falou que pode sim ter uma química entre os dois, que muita gente odeia e muita gente ama. Isso divide muitas pessoas. Mas enfim, voltando, a Daenerys e o Jon saem da caverna e aí chegam as más notícias da vitória dos Lannisters. E aí a Daenerys fica doida por causa de todo... Ela tem uma discussão com o Tyrion e ela acaba perguntando pro Jon qual que é a opinião dele, o que ela tinha que fazer, porque ela queria sair já tacando fogo em todo mundo. E ele fala pra ele o ponto de vista dele e isso mostra o quão tá criando essa relação com o Jon, né, que eu tô achando muito interessante, ela tá sendo mais amigável. Até uma amiga minha comentou sobre as vestimentas dela, que faz sentido as mudanças de cores e tal. Mas assim, isso mostra que ela está agradável, mas do mesmo jeito ela não ouviu o Jon. E aí o Theon chega na ilha procurando a ajuda da Daenerys por ter sequestrado a irmã dele. E aí, adivinha onde a Daenerys tá? Aí a gente volta pro cenário do começo do episódio com o Jaime, o Bronn e o exército. Que eles estão ali conversando de boa, falando que eles têm que ir embora, senão vai ter uma emboscada. E eis que tem a emboscada. Foi a cena mais épica de todos os episódios, na minha opinião. Eu tive falta de ar, tive mini ataques cardíacos e acho que a maioria das pessoas, nossa, surtei nesse episódio. Nessa cena, na verdade. Um bando de Dothraki vem a cavalo, a pé, seja lá o que for, e a cara do Jaime, e é isso que mostra esse episódio, o ponto de vista da guerra do Jaime, que mostra o Dothraki chegando, mostra todo aquele barulho, aqueles gritos, e meu, ali já foi uma cena muito legal. E aí eis que surge voando no ar, montada no Drogon, Daenerys Targaryen, e eu me arrepio só de lembrar, porque meu Deus do céu, foi a cena mais épica. Ela chegou e gritou Dracarys. E meu Deus, tacou fogo em todo mundo. Pensa no mini infarto que eu tive. Mas eu vou resumir essa guerra. O Bronn briga ali com os caras, perde o ouro dele, o Jaime também tá tentando e fica observando. E ele vê a situação dos caras sendo queimado vivo ali, é uma situação super ruim pro Jaime. E aí que o Bronn decide pegar a besta anti-dragões pra tentar matar o Drogon. E foi nessa hora que meu coração parou, no momento que ele mira pro Drogon. O Drogon abre a boca pra atacar o fogo e aí acerta o Drogon
Putz, o Drogon morreu. Aí eu, não pode ser, não pode ser. Ele começa a cair, volta e faz um pouso forçado ali antes disso ele taca fogo na besta e destrói tudo. Aí ele pousa, a Daenerys tá tirando a lâmina dele, porque eu já estava agoniada nessa hora. E eis que o Jaime olha uma espada pra tentar matar a Daenerys. E aí vem a cena que foi uma das cenas que mais me marcou nesse episódio, que foi o Tyrion olhando para o irmão, praticamente indo para a morte. E gente, vamos pensar que o Tyrion, ele gosta muito do Jaime. O Jaime sempre foi o irmão que apoiou ele e eles sempre foram próximos. Então, ver aquela situação é complicado, porque o Tyrion, ao mesmo tempo, ele está do lado da Daenerys, mas ele não quer ver o irmão dele sendo morto. E aí ele fala, fuja, seu idiota. E aí nessa hora eu fiquei, se coloca na posição do Tyrion, é complicado. Foi um momento tenso ali que eu fiquei com o dó do Tyrion, de verdade. É um personagem que eu gosto muito. E aí o Jaime pega a lança pra ir matar a Daenerys, como se fosse aquele momento de que se esse ato dele fosse acabar com a guerra. E até o próprio ator falou que foi um ato muito burro dele, né? Mas eu acho que foi um momento que ele teve mais bravura ali. Aquele momento que ele confiou que ele poderia resolver a situação. Então é complicado falar isso, né? Ele foi em frente pra matar a Daenerys e aí o Drogon vira e abre a boca. Aí eu, pronto, morreu. Parei de respirar. Meu Deus do céu. O Jaime vai morrer. Esse é um momento que a internet ficou totalmente dividida. Ao mesmo tempo que as pessoas gritavam Dracarys, mata todo mundo, taca fogo em todo mundo, metade da internet falava, Jaime, foge daí, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu estava falando as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o Drogon taca fogo e a pessoa que eu creio que seja o Bronn tira o Jaime no último segundo e eles caem na água. Mas eu não acho que o Jaime morreu, como muitas pessoas estão falando na internet achando que ele morreu. Eu acho que não morreu. Um personagem tão grande desse, tão importante como esse, não vai morrer desse jeito tosco. Eu creio que não morra desse jeito. Eu creio que ele não morreu, porque eu ainda acho que é ele que vai matar a Cersei. Eu acho que ele vai matar a Cersei ainda. E eu acho que o Drogon ser ferido foi interessante pra Daenerys ver que ele não é indestrutível, ele não é invencível, e pra ela não vacilar, porque com os Lannisters não se brincam. Mas enfim, pessoal, esses foram detalhes que eu percebi, que meus amigos ajudaram a perceber também, porque esse canal é de todos, então eu sempre converso com as pessoas para saber o que elas estão pensando também. Tiro minhas conclusões também, e essas foram as conclusões dos detalhes desse episódio. E antes de terminar o vídeo, lembrando, aperta o botão curtir aqui e se inscreve no canal, por favor. E não esquece de clicar no sininho de notificações para sempre aparecer vídeos novos para você aí do canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!